A salvação vem pela fé em Cristo. E quando você deposita fé genuína em Cristo, um dos efeitos disso, da sua conversão, é uma conversão. Uma vez perguntaram para uma pessoa, para um soldado, como é que foi a sua conversão? Ele falou, eu estava marchando, aí eu escutei assim, meia volta, vou ver, e virei, e converti. Deus fala com você para você se converter. O que é a conversão? É você se converter a Cristo. Agora, a conversão é acompanhada de outra coisa, arrependimento. Tem um versículo no Antigo Testamento, eu não sei se acho que é Jeremias que fala, ele fala assim, no dia em que me arrependi, bati no peito, senti os meus pecados. Senti os meus pecados no dia em que me arrependi. Se você busca um cristianismo sem arrependimento, não é o cristianismo. Esse é do homem na TV lá, que está oferecendo mundos e fundos. Simplesmente pague, dê lá sua contribuição e você ganha. Mas não é isso o cristianismo. O cristianismo, a conversão genuína vem com arrependimento dos pecados. Um cristão, ele passa a odiar o pecado. Ele passa a se sentir mal quando peca. Existe uma diferença entre uma porca e uma ovelha. As duas podem cair na lama. O cristão também pode cair em pecado. Não que ele pode no sentido de permitir, mas ele pode acontecer dele cair num pecado. Agora, veja uma porca e uma ovelha. As duas caíram numa poça de lama. A porca está adorando. Está onde ela gosta. Melhor lugar do mundo. A ovelha não vê a hora de sair dali porque ela não é daquele meio. E quando ela sai, ela se sente suja. Até que alguém limpe essa mancha, esse barro que tem no pelo dela, ela se sente suja, porque ela não é para isso, ela não é desse lugar. O cristão, ele é tirado de uma posição suína, por assim dizer, que gosta de pecar, que gosta do pecado, e transportado agora para uma nova natureza que odeia o pecado, que detesta o pecado. Mas ainda, infelizmente, vivemos num corpo de carne que é possível cairmos em pecado. O cristão, a Bíblia fala, 7 vezes cairá o justo e se levantará. E se levantará. Essa é a diferença do incrédulo, que gosta de pecar. Então, se não existe um arrependimento genuíno, não houve uma conversão genuína. A pessoa pode aceitar intelectualmente, a Bíblia é bonita, Evangelho, essa paz, me deu uma paz, nossa, estou me sentindo tão bem a partir de hoje e tal. Não é isso, isso não é o cristianismo. O cristianismo é justamente a conversão a Cristo, o reconhecimento que os meus pecados foi o que fez com que Cristo sofresse na cruz. Ele teve que pagar por cada um deles ali na cruz, por causa de mim, por causa dos meus erros. Ele teve que pagar. Isso é reconhecer o cristianismo real. E aí vem a continuação, falando de Cristo, que é o primogênito de Deus, imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, versículo 16, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, o primeiro lugar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora, depois de falar dessa pessoa tão exaltada, tão maravilhosa, tão privilegiada, que é Cristo, é Deus e homem, ele fala, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. No corpo da sua carne, vai falar no versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, no versículo 22 fala. Esse é o Evangelho. Rejeitem qualquer Evangelho sem sangue. Quando alguém vier falar para você, não, é bom o Evangelho, é a igreja tal, não sei o que, a gente se sente tão bem lá. E o sangue? E o sangue que me purificou de todos os meus pecados, onde entra nisso? O sangue que trouxe paz, que fez as pazes de mim para com Deus.